No início da jornada, Ismael surge como uma figura fundamental nas antigas escrituras bíblicas. Ele é o primogênito de Abraão, o homem a quem Deus prometeu ser pai de muitas nações. A promessa foi feita a Abraão, enquanto ele olhava para o céu estrelado, uma visão que ecoava a magnitude das promessas vindouras. No entanto, a passagem do tempo trouxe desafios. Abraão e sua esposa, Sara, aguardavam ansiosamente o cumprimento da promessa, mas a bênção da paternidade ainda não havia se concretizado. A esperança começou a ser substituída por incertezas. Sara, buscando encontrar uma solução, sugeriu um costume da época: a ideia de ter um filho através de Hagar, sua serva egípcia. Era uma prática que, embora comum na época, acabaria por desencadear uma série de conflitos e dilemas. Hagar, após conceber o filho de Abraão, sentiu-se exaltada, e a alegria da concepção transformou-se em desdém por Sara. O que parecia uma solução viável rapidamente se tornou uma fonte de tensão. A situação se agravou quando Sara passou a tratar Hagar com crueldade, e ela, sentindo-se perdida e oprimida, fugiu em direção ao deserto. O nome Ismael, dado ao filho que Hagar carregava em seu ventre, era uma oração: Deus ouvirá. Era um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, Deus estava atento. As vidas de Abraão, Sara e Hagar foram entrelaçadas por escolhas complexas, emoções intensas e uma fé inabalável em uma promessa divina. A jornada de Ismael estava apenas começando, e o deserto testemunharia a sua busca por identidade e propósito. Ao lado de uma fonte no deserto, um encontro mágico estava prestes a acontecer, um encontro que moldaria o destino de Ismael e sinalizaria o início de uma nova fase de sua história. Uma voz ecoou no silêncio do deserto: De onde você vem? E para onde está indo? A voz pertencia ao anjo do Senhor, que apareceu diante de Hagar, uma mulher em uma jornada de desespero. Com lágrimas nos olhos, ela confessou: Estou fugindo da presença da minha senhora Sarai. O anjo, um mensageiro do alto, falou com autoridade e gentileza. Volte para a sua senhora, ele aconselhou, e submeta-se à autoridade dela. Promessas divinas se entrelaçaram em suas palavras. Vou multiplicar excessivamente os seus descendentes, proclamou o anjo. Tantos que não poderão ser contados. Então, a notícia profunda chegou. Veja, você está grávida e terá um filho. Chame-o de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. O anjo pintou um retrato do destino de Ismael. Ele será um homem selvagem, ele previu. Sua mão contra todos os homens, e a mão de todos os homens contra ele. Viverá na presença de todos os seus irmãos. Dominada por esse encontro divino, Hagar sentiu-se vista de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Você é o Deus que vê, ela proclamou, lágrimas misturando-se à reverência. Será que também vi aquele que me vê? Em honra a esse encontro, o poço passou a ser conhecido como Beer Lahai Roi, um símbolo do Deus que a viu em sua angústia. E assim, Hagar deu à luz um filho a Abraão, e ele chamou-o de Ismael, um testemunho do poder da fé, da resiliência do espírito humano e da conexão inquebrável entre o divino e o mortal. Com o passar do tempo, a presença de Ismael ocupou um lugar único na dinâmica familiar. A prática de usar uma serva para ter um filho quando a esposa era estéril, comum naquela época, levou ao nascimento de Ismael. Mas isso era apenas o começo de sua jornada. Nascido quando Abraão tinha 86 anos, Ismael cresceria como parte de uma tapeçaria única, uma vida ligada tanto à promessa quanto à incerteza. Anos se passaram, e a tapeçaria da vida de Ismael começou a se desenrolar. Seu pai, Abraão, moveu sua tenda para a sombra das árvores de terebinto, e um altar foi construído em Hebrom, símbolo de fé e devoção. No entanto, a história de Ismael estava intrincadamente entrelaçada com reviravoltas inesperadas. Aos 13 anos, um pacto foi forjado por meio da circuncisão, unindo os membros da casa de Abraão em um vínculo sagrado. À medida que as areias do tempo continuaram a se mover, Ismael e sua mãe enfrentaram o banimento, uma separação dolorosa de sua família.
vagando pelo deserto, eles beiraram a beira do desespero, até que a compaixão de Deus foi despertada e seus clamores foram ouvidos. Na vastidão do deserto, a jornada do jovem Ismael foi marcada por provações e triunfos, uma história ecoando com a ressonância da intervenção divina e o espírito duradouro de um povo destinado à grandeza. Dando água, Ismael passou o resto de sua vida no deserto, especialmente na região selvagem de Parã. Com a ajuda de Deus, foi aqui que ele aprendeu a manejar o arco. Seu casamento com uma egípcia explica sua proximidade com o Egito, assim como a herança de sua mãe. Sua presença no funeral de Abraão e o fato de que Esaú se casou com a filha de Ismael, Maalate, demonstram que ele não rompeu completamente os laços com a linhagem patriarcal principal. Gênesis 15, versículo 9, Nova Versão Internacional. Ele e Ismael, seu filho, sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Manre, nos campos de Efron, filho de Zoar, o Hitita. E assim, Azá foi a Ismael e tomou Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote, para ser sua esposa. Além das esposas que teve, Ismael viveu 137 anos e foi reunido a seus parentes. Gênesis 28, versículo 9, Nova Versão Internacional. Ele foi a Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Ismael, apesar de suas jornadas no deserto e sua vida de nômade, manteve laços que transcendiam as fronteiras da família patriarcal. Deus caracteriza a personalidade de Ismael como a de um jumento selvagem, no sentido de ser um nômade errante. Ele solta o jumento selvagem que corre pelas colinas do deserto. É sua casa, onde encontra alimento. Ele zomba das multidões da cidade, não obedece à voz dos que o conduzem. Jeremias 2, versículo 24, nova tradução na linguagem de hoje. Ismael se tornaria uma figura de destaque, fora da aliança estabelecida por Deus, uma nação próspera com estrutura organizacional similar à de Israel, mas sem a experiência direta da aliança. Gênesis 17, versículo 20 a 21, Nova Versão Internacional. E quanto a Ismael, também o atendi. Abençoá-lo-ei, e farei com que seja muito numeroso. Dele farei 12 líderes, e farei dele uma grande nação. Ismael, o filho que nasceu de uma promessa paralela, trilhou seu próprio caminho, sendo reconhecido e abençoado por Deus, mas com um destino que se desdobrava em paralelo ao do povo escolhido por meio da aliança. Essas são as reflexões divinas a respeito de Ismael, um homem cuja personalidade se assemelha à de um jumento selvagem, vagando pelas vastas extensões do deserto e traçando um caminho único na narrativa da história humana. Gênesis 17, versículo 20 a 21, Nova Versão Internacional. E quanto a Ismael, também o atendi. Abençoá-lo-ei e farei com que seja muito numeroso. Dele farei 12 líderes e farei dele uma grande nação. Embora Ismael não tenha sido parte da aliança direta de Deus com Abraão, sua jornada e legado permanecem intrinsecamente ligados ao tecido da história bíblica e à formação da nação que emergiria das areias do tempo. E assim se desenrolava a aliança divina. Uma nação surgirá de você, e estabelecerei a minha aliança entre mim, você e seus descendentes, ao longo das gerações, uma aliança eterna para ser Deus para você e seus descendentes. Também dou a você e a seus descendentes a terra em que você é um estrangeiro, toda a terra de Canaã, e uma posse eterna. E eu serei o Deus deles. Gênesis 17, versículo 7 a 8, Nova Versão Internacional. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra em que agora vive como estrangeiro, toda a terra de Canaã, onde vocês serão estrangeiros. Deus disse a Abraão: quanto a você, guarde a minha aliança, você e seus descendentes, ao longo das gerações. Esta é a minha aliança entre mim e você e seus descendentes. Todos os do sexo masculino deverão ser circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e você.
Gênesis 17, versículo 10 a 11, Nova Versão Internacional. Este é o meu acordo com você e com os seus descendentes, que vocês terão de cumprir. Todos os homens do sexo masculino entre vocês deverão ser circuncidados. Terão que fazer a circuncisão na carne do pênis, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. 8 dias após o nascimento, todo menino deverá ser circuncidado. Isso inclui os nascidos em sua casa e os adquiridos por dinheiro, independentemente de serem descendentes ou estrangeiros. A circuncisão será um marco permanente da aliança, mas aquele que não for circuncidado, tendo atingido a idade, será excluído de seu povo, quebrando a aliança. Gênesis 17, versículo 14, Nova Versão Internacional. Circuncidem todo homem dentre vocês, incluindo os nascidos na família e os adquiridos por dinheiro de estrangeiros, que não são descendentes de vocês. Vocês terão que fazer a circuncisão no 8º dia após o nascimento de cada um deles. Isso inclui tanto os nascidos na família quanto os adquiridos por dinheiro. Deus fez uma declaração a respeito de Sarai, a esposa de Abraão, agora a ser chamada Sara. Ele a abençoaria e daria a ela um filho, Isaque. Ele ressaltou que sua descendência seria notável, gerando nações e reis. Gênesis 17, versículo 15 a 16. Nova Versão Internacional. De agora em diante, você não será mais chamada Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e você se tornará mãe de nações e reis de povos virão de você. Abraão caiu com o rosto em terra e riu, perguntando: Pode um homem de 100 anos ter um filho? Pode Sara, de 90 anos, dar à luz? Abraão expressou seu desejo por Ismael, mas Deus reiterou que Sara daria à luz um filho, Isaque. Deus concluiu: Quanto a Ismael, ouvi seu pedido. Eu o abençoarei e o tornarei fecundo. Ele terá 12 príncipes e se tornará uma grande nação. No entanto, a minha aliança será estabelecida com Isaque, o filho que Sara lhe dará no próximo ano. Gênesis 17, versículo 19 a 21, Nova Versão Internacional. Quanto a Ismael, eu o ouvi. O abençoarei, o tornarei fecundo e o multiplicarei muito. Ele será pai de 12 líderes, e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara lhe dará à luz no ano que vem, nesta mesma época. Assim, a saga da aliança divina continuava, entrelaçando destinos, promessas e a formação do povo escolhido. E assim que as palavras divinas cessaram, Deus partiu de junto de Abraão. Abraão tomou Ismael, seu filho, junto com todos os nascidos em sua casa, e todos aqueles que foram adquiridos por dinheiro. Ele circuncidou a carne de seus prepúcios naquele mesmo dia, conforme Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando a circuncisão foi realizada na carne de seu prepúcio. Naquele mesmo dia, Abraão, Ismael e todos os homens da casa, nascidos ou adquiridos por dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados. Esta ação marcava a consumação de um compromisso com Deus e a aliança, uma marca permanente que ligava Abraão, Ismael e todos os que estavam sob seu teto a essa promessa divina. O contraste entre grandeza nacional e experiência de aliança revela muito sobre o que a aliança realmente envolvia. A grandeza nacional é prometida em Gênesis 21, versículo 13 e 18. Levanta o menino, segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21, versículo 18, Nova Versão Internacional. Gênesis 17, versículo 22 a 27, mostra que a aliança não deve ser identificada com a circuncisão, não importando o quanto essa identificação possa parecer necessária, devido a Gênesis 17, versículo 10. Embora Ismael tenha sido circuncidado de acordo com o mandamento de Deus, ele não era o sinal da aliança. Apesar disso, Abraão e Sara trataram Ismael como o filho prometido por Deus. Mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão ficou perplexo sobre por que isso era necessário em vez de ter Ismael como herdeiro. Ainda assim, após o nascimento de Isaque, Abraão tratou Ismael com bondade e ficou triste com o desejo de Sara de rejeitá-lo.
Sara, por outro lado, viu Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e buscou tê-lo expulso. Deus, por sua vez, visitou Sara e, cumprindo suas promessas, abençoou-a com o nascimento de um filho em sua velhice. Gênesis 21, versículo 1 a 2, Nova Versão Internacional. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez o que tinha prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Assim, a dinâmica da família de Abraão, as promessas divinas e as relações pessoais continuavam a moldar o destino dessas figuras bíblicas e a influenciar a narrativa da fé. E assim se desenrola o tempo, conforme Deus tinha comunicado a Abraão. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, nascido da união de Abraão e Sara. Abraão também circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias de vida, conforme o mandamento de Deus. Abraão tinha agora 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara exclamou: Deus me fez rir, e todos os que ouvirem rirão comigo. Gênesis 21, versículos 6 a 7, Nova Versão Internacional. Deus me fez rir, todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na velhice. Isaque cresceu e foi desmamado, e Abraão celebrou uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. No entanto, Sara observou o filho de Hagar, a egípcia que havia dado à luz a Abraão, zombando. Isso a perturbou profundamente, e ela disse a Abraão para expulsar Hagar e seu filho, Ismael. Ela insistiu que o filho da escrava não compartilhasse do mesmo lugar de destaque com Isaque. Gênesis 20, versículo 10 a 11, Nova Versão Internacional. Portanto, ela disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Essa proposta desgostou muito Abraão, por causa de Ismael. Apesar de ficar perturbado, Deus orientou Abraão a atender ao pedido de Sara e expulsar Agar e Ismael. Deus prometeu que Ismael também seria feito uma nação, devido ao seu vínculo de parentesco com Abraão. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou provisões e deu a Hagar e Ismael. Então, ele os enviou para o deserto de Berseba. Gênesis 21, versículo 14 a 16. Nova Versão Internacional. Assim, Abraão se levantou cedo, pegou pão e um odre de água e os entregou a Hagar. Pôs o menino nas costas dela e a despediu. Ela se afastou e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando a água do odre se acabou, ela pôs o menino debaixo de um arbusto. Hagar, já sem água e no desespero, colocou Ismael sob um arbusto e afastou-se para não ver sua morte iminente. Mas Deus ouviu o choro do menino. O anjo do Senhor apareceu e dirigiu palavras reconfortantes a Hagar, prometendo tornar Ismael uma grande nação. Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço de água. Ismael cresceu no deserto de Parã, tornando-se habilidoso no uso do arco. Gênesis 20, versículo 17 a 21, Nova Versão Internacional. Então Deus ouviu o menino, e o anjo de Deus do céu chamou Hagar e lhe disse: o que você tem, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Erga o menino e segure-o pela mão, pois farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Foi até lá, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Ismael cresceu no deserto de Parã, tornando-se um habilidoso arqueiro. Sua mãe encontrou uma esposa para ele da terra do Egito. Nesse mesmo período, Abimeleque e Ficol, o comandante de seu exército, buscaram um pacto de amizade com Abraão, reconhecendo a bênção de Deus sobre sua vida. Abraão concordou, mas também repreendeu Abimeleque por uma disputa relacionada a um poço. Gênesis 21, versículo 32 a 34, Nova Versão Internacional. Assim firmou Abraão um tratado com Abimeleque, e os dois juraram por Deus. Abraão deu a Abimeleque 7 ovelhas fêmeas como acordo. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porque lá os dois tinham jurado. As interações entre Abraão, Ismael, Isaque e Agar continuam a revelar a complexidade das relações familiares
e a maneira como a fé e as promessas divinas moldaram a história desses personagens. Abimeleque confrontou Abraão. Não me contaram, nem mesmo tinha ouvido falar disso até hoje. Abraão então ofereceu ovelhas e bois a Abimeleque, e eles fizeram um pacto. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho e as colocou à parte. Abimeleque perguntou o significado dessas 7 cordeiras separadas, e Abraão explicou que elas serviriam como testemunhas de que ele havia cavado o poço. Isso levou à nomeação do lugar como Berseba, e eles fizeram um pacto ali. Gênesis 20, versículo 30 a 32, Nova Versão Internacional. E Abimeleque disse a Abraão: "O que significam essas 7 ovelhas fêmeas que você pôs à parte?" Ele respondeu: "Aceite estas 7 ovelhas fêmeas de minha mão como testemunho de que cavei este poço." Por isso, chamou aquele lugar de Berseba, porque ali os dois juraram. Abimeleque e Ficol partiram para a terra dos filisteus. Abraão plantou um tamarisco em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele permaneceu na terra dos filisteus por muitos dias. Abraão plantou um tamarisco como um sinal de permanência e fidelidade. Aquele local se tornou um marco de sua jornada e das alianças feitas naquele lugar. A decisão de Abraão de enviar embora Hagar e Ismael parecia contradizer as normas antigas. Embora crianças de servas pudessem ser rebaixadas, a expulsão não era uma prática comum. O fato de Abraão seguir apenas o mandamento de Deus, mesmo que contrário às práticas contemporâneas, sugere que a ação não estava alinhada com os padrões da época. Essa ação levanta a questão de se Ismael representava uma ameaça a Isaac por algum motivo específico ou se sua simples existência era considerada uma ameaça. O termo zombando em Gênesis 21, versículo 9, Nova Versão Internacional, é questionável quanto ao seu significado real. O texto em Gênesis 20, versículo 9, menciona que Sara viu Ismael, filho de Hagar, zombando. Não está claro se Ismael estava zombando ou brincando com Isaac. A palavra zombar é ambígua em seu significado e não necessariamente implica escárnio. No livro de Juízes, a mesma palavra é usada para descrever pessoas se divertindo. Juízes 16, versículo 25, Nova Versão Internacional. Enquanto estavam animados, gritaram: "Tragam Sansão para que nos divirta." Assim, chamaram Sansão da prisão, e ele se apresentou entre as colunas. A objeção de Sara a Ismael não parece estar baseada em uma ação específica, mas em sua preocupação de que Ismael pudesse ser um competidor para Isaac. A história de Ismael em Gênesis é frequentemente usada para contrastar Isaac e Ismael, não como indivíduos, mas como exemplos do trabalho divino. A narrativa destaca que Deus não está limitado pelas normas naturais ou pela carne ao cumprir suas promessas. A preferência de Deus por Isaac, o filho da esposa, estava alinhada com as tradições, mas a rejeição de Hagar e Ismael serviu para destacar o contraste entre os dois. Os descendentes de Ismael são listados de maneira idêntica em 2 passagens, Gênesis e 1 Crônicas. Gênesis 25, versículo 12 a 16, descreve a genealogia de Ismael da seguinte forma: "Esta é a genealogia de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por seus nomes, segundo as suas gerações: Nebaiote, o primogênito de Ismael, e Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo as suas aldeias e os seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas nações." 1 Crônicas, versículo 29 a 31, Nova Versão Internacional, fornece uma lista semelhante. Estes são os seus registros genealógicos. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os filhos de Ismael. É surpreendente que haja exatamente 12 filhos listados para Ismael, assim como houve 12 filhos para Jacó. Isso também pode ser comparado com os 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú.
Gênesis 25 a 16, Nova Versão Internacional, destaca que esses filhos de Ismael tornaram-se príncipes que governaram sobre os ismaelitas. Essas tribos ismaelitas se estabeleceram na área geral onde seus ancestrais cresceram, ou seja, o deserto de Parã. Gênesis 25, versículo 18, descreve a região que habitaram. Habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria. Alguns dos nomes de seus descendentes aparecem como tribos nas crônicas assírias. A morte de Ismael é mencionada, ocorrendo na presença de todos os seus irmãos. A história de Ismael está de acordo com as declarações de Deus sobre ele. Os ismaelitas são algumas vezes retratados como hostis em relação aos israelitas. 1 Crônicas 5, versículo 19, Nova Versão Internacional, menciona um conflito entre os israelitas e tribos ismaelitas, como Jatur, Nafis e Nodab. Gênesis 16, versículo 12 descreve Ismael como homem selvagem, cuja mão estaria contra todos, e a mão de todos estaria contra ele. Essa descrição ilustra a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Israel, com conflitos e rivalidades surgindo ao longo da história. Ismael é descrito como homem selvagem, cuja mão estaria contra todos, e a mão de todos estaria contra ele. Ele deveria habitar na presença de todos os seus irmãos. Finalmente, os ismaelitas são associados aos mediados, alguns dos descendentes de Queturá, em algumas passagens, sugerindo uma sobreposição dos dois termos. O termo ismaelita é aplicado aos medianitas, e o mesmo grupo recebe ambos os nomes em Gênesis 37, versículo 25 a 28, onde os irmãos de José o vendem para uma caravana de comerciantes, e em Gênesis 37, versículo 36 a 39, onde José é vendido para Potifar no Egito. Não é necessário distinguir entre uma conta imediata e uma conta ismaelita para a venda de José. Juízes 8, versículo 24, Nova Versão Internacional, menciona que os ismaelitas possuíam brincos de ouro, indicando um certo nível de riqueza e distinção. E disse Gideão: eu tenho um pedido a fazer a vocês. Deem-me os brincos que tiraram dos corpos dos inimigos. Os inimigos usavam brincos de ouro. Gênesis 37, versículo 25 a 28, descreve como os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. Posteriormente, em Gênesis 37, versículo 36 e 39, versículo 1, é mencionado que José foi vendido aos ismaelitas e depois a Potifar. O apóstolo Paulo também faz referência ao episódio envolvendo Ismael, embora não mencione Ismael pelo nome. Ele baseia seu ensinamento em Gálatas 4, nos capítulos de Gênesis. Paulo compara Ismael, nascido segundo a carne, com o perseguidor daquele que nasceu segundo o Espírito. Contudo, assim como naquele tempo, o filho nascido da natureza humana perseguia o filho nascido segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4, versículo 29, Nova Versão Internacional. Paulo está se referindo à história de Ismael e Isaque, onde Ismael, o filho nascido da escrava Agar, perseguiu Isaque, o filho nascido da promessa e de Sara. Essa passagem de Gálatas reflete a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Isaque, bem como as implicações espirituais e simbólicas desses eventos na teologia paulina.